poder da fé. Hebreus 10, 38 e 39 diz assim: meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, se ele recuar, se ele fugir, se ele se distanciar, se ele tentar fingir que não é com ele, se ele tentar se esconder, se ele tentar enganar. Claro que aqui eu estou já ministrando. Porém não me agradarei dele, ou a minha alma não tem prazer nele. Irmãos, deixa eu começar fazendo uma pergunta. Eu e você estamos dispostos mesmo a viver uma vida de afronta a Deus? Estou preocupado, muito. É uma pergunta, vou repeti-la. Eu e você estamos dispostos, decididos a viver uma vida de afronta a Deus? Alguém aqui quer confrontar Deus, bater de frente com Deus? Alguém aqui deseja agradar a Deus? Você está lendo a Bíblia? Responde para você agora, calma. Porque se você não está, você já não está agradando. Como assim, pastor? Onde está escrito isso? Quem é que é casado? Como é que você agrada o seu cônjuge? Conhecendo ou sem conhecer? Tem coisas que, quando eu casei com a pastora Angélica, agora em maio vai fazer 16 anos. Quando eu casei com ela 16 anos atrás, eu não sabia que desagradavam ela. Hoje eu sei. E gente, homem sabe bem o que é isso. O que você faz hoje que agrada, amanhã não agrada mais. Aliás, eu estou sendo generoso. O que você faz agora que agrada, no instante seguinte não agrada mais. E não tente entender. O casado viverá pela fé. Essa é a palavra, por isso que fala o justo, não fala nem a justa. O casado viverá pela fé. E que Deus tenha misericórdia, a sua esposa também. Amém. Pronto. Está escrito onde? No Acrescentares de São Rogério. Interpretares de São Rogério, né, Jennifer? Gente, tem coisas que eu não fazia por maldade, mas eu fazia e desagradava a minha esposa. Eu gosto de estar com pessoas, é meu jeito. Eu gosto de ter, eu tenho meus momentos. Eu não sei se eu estou ficando adulto, maduro, sim. Não velho, né, Jennifer? Sou jovem, né, Jennifer? É nóis. Gostei, viu que a Jennifer falou que sou jovem. Cada vez mais eu tenho agora valorizado às vezes um tempo de ficar quietinho, eu sozinho. Antes eu não aguentava ficar sozinho não, comigo mesmo, eu queria era movimento. Agora tem uns momentos que eu quero ficar calma, Rogério, reflete, deixa eu pensar na vida e tal. Esses dias eu fui caminhar, aí a pastora me deixou lá, ela foi fazer as coisinhas dela. Depois ela veio me pegar. Você ficou caminhando na chuva? Fiquei. Falei, hoje eu não pus nem louvor, nem mensagem. Geralmente eu ponho louvor na mensagem. Falou, o que você fez? Atendeu alguém? Porque às vezes eu estou ali caminhando, atendendo um WhatsApp, uma ligação. Um dia eu fiquei com um pastor mais de uma hora, um pastor que a gente dá suporte. Falei, não, hoje eu fiquei refletindo, fiquei pensando. Ela falou, Falei, ajustando algumas coisas. Falei, o que você está pensando em mim? A autoestima dela não tem crise. Mas, irmãos, eu sempre gostei dessa coisa. A pastora até fala, se a gente morasse numa casa com uma área grande, churrasqueira, gente, nosso Deus, só ia ter turno, né? Tá saindo uma turma, entrando outra. Tá saindo uma turma, entrando outra. Só que no começo do casamento eu precisei me readaptar. Até porque eu vinha de uma realidade, eu vivia dentro da igreja, com mais um monte de gente servindo, e era aquele movimentão. E agora eu tenho uma esposa que tem prazer de estar na igreja, de servir, mas tem um momento que ela quer estar sozinha, ela e o marido e tal. E para agradar a minha esposa, eu comecei a aprender a ter prazer em estar sozinho com ela. E já tinha prazer nisso, mas vamos ao cinema, a gente pode chamar sempre alguém. Depois, não, a gente não precisa chamar toda vez, a gente pode chamar uma vez, outra vez não. Alguém que diz que quer agradar a Deus e não está gastando tempo com Deus, está entrando em contradição. E eu não preciso nem ser bíblico para falar isso. É só ser racional, é só ter inteligência. Eu digo que quero agradá-lo, mas não oro. Eu digo que quero agradá-lo, mas não leio a palavra dele, não ouço o que ele tem a me dizer. Pastor, eu vou à igreja domingo. Você acha que qual dia você vai salvar a humanidade? Sério?
Você vem à igreja domingo para eu falar algumas verdades que você não está tendo coragem de pregar para si mesmo, porque a Bíblia diz que se nós nos examinarmos, se nós pregarmos a verdade para nós mesmos, quando a gente ouve essas palavras a gente fica só dando glória. É uma ou outra que dói, a maioria vai ser só glória. Mas por falta de nós pregarmos para nós mesmos, alguém vai ter que falar verdades duras que nós não gostamos de ouvir. Essa eu vou falar de novo, que essa é boa, hein? Por nós pregarmos pouco para nós mesmos, por nós darmos pouco ouvido ao que o Espírito Santo está falando diretamente conosco, no nosso particular, nós precisamos ouvir verdades duras da boca de outras pessoas, que não precisaríamos ouvir da boca de ninguém. Já poderia ter sido alinhado no nosso particular com Deus. Quem está entendendo? Deus está dizendo: o meu justo. Alguém aqui quer ser ou se considera esse justo de Deus? Aquele que foi justificado por Deus, aquele que foi justificado pelo sacrifício de Deus na cruz através de Jesus? Agora nós estamos falando do Novo Testamento, e já para derrubar quem diz assim: não, mas eu sou de Deus e não importa, agora Jesus me salvou e eu posso viver do meu jeito. Não, não está escrito isso não. Está dizendo que você tem que viver pela... Ah, meu irmão, essa conversa aí, não, eu fui salvo, então vivo do jeito que eu quiser e está tudo certo. A Bíblia derruba em Hebreus, Novo Testamento. Paulo vai escrever: quem andava roubando não roube mais, quem mentia não minta mais, quem vivia na imoralidade não viva mais, quem vivia no engano não viva no engano mais, quem vivia na idolatria não viva mais na idolatria. Ou seja, quem vive pela fé vive uma mudança constante de comportamento e atitude. Sabe por quê? Porque o mundo sempre vai estar nos atraindo a ter o padrão de comportamento deles, mas o Espírito Santo vai sempre nos conduzir ao padrão de Deus. A pergunta é: você está mais preocupado em agradar, em estar na tendência do mundo ou de Deus? Irmãos, se uma igreja se recusar a pregar a verdade porque alguém vai ficar chateado, essa igreja tinha que fechar as portas e se tornar sorveteria, que todo mundo gosta de sorvete. O bom é quando nós ouvimos antes que alguém tenha que nos falar. O Espírito Santo já falou. Sabe o que nos incomoda e nos irrita muitas vezes? É ouvir de novo algo que nós já ouvimos no íntimo. Às vezes nós ficamos incomodados com algo que Deus está queimando no nosso coração, uma reprovação de uma atitude, de uma conduta, de um comportamento, e ninguém sabe, mas aquilo é um incômodo dentro de nós. Ninguém falou nada, ninguém tem nada com isso, mas está nos incomodando. Aí a gente ouve uma ministração dessa e a gente pega aquela bronca que a gente estava de nós mesmos, por estar agindo errado, e aquela guerra da carne com o Espírito, e a gente projeta sobre alguém. Pastor muitas vezes é bode expiatório de ovelha. A ovelha diz assim: vou descarregar minha raiva, minha bronca, tudo nele. A culpa é dele. Ele podia estar falando aqui que eu podia continuar pecando em paz e eu ia sair daqui feliz, e ele está dizendo que se eu continuar pecando eu não vou ter paz. É verdade. E se tem um preço que eu tenho que pagar, eu pago: a impopularidade. Se para viver a verdade e anunciar a verdade eu não serei tão popular, que assim seja, mas eu creio que nós vamos chegar juntos nos céus, e lá nós teremos um novo nome, um bom nome, e um corpo glorificado, e a eternidade para agradecer a Deus por não negligenciarmos a verdade e não negarmos a fé. Irmãos, a gente está vivendo uma cultura de inversão de valores e redução. Estão enxugando cada vez mais aquilo que é correto. Casamento, agora tem casamento que dura 15 minutos. Nós estamos na cultura do fast, é tudo muito rápido, muito rápido. A gente precisa reduzir tempo, a gente precisa encurtar espaço, e com essa de reduzir a palavra, encurtaram a palavra, encurtaram o juízo da cabeça das pessoas. Jovens encurtando a infância, querendo namorar quando ainda não pararam de cheirar xixi, ainda tem cheiro de xixi na fralda. Criança que tinha que estar preocupada em estudar e servir a Deus. Outros que deveriam estar preocupados na sua formação profissional, moral e espiritual, estão preocupados viajando. Gente, nós precisamos retomar uma mentalidade cristã. Precisamos ser ativados em fé e valorizar o que Deus tem para nós.
Nós não vamos reduzir o evangelho aqui não. O evangelho aqui não vai se adaptar aos padrões desse mundo, ao tamanho desse mundo, ao formato desse mundo. Ele continua dizendo que a santidade convém ao Senhor, e que Ele diz: sede santos porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santificação. Quer agradar a Deus? Viva pela fé. Não está escrito: o meu justo terá fé. Porque se você perguntar para um homem embriagado, para uma pessoa drogada, para uma pessoa que está se prostituindo, ela tem fé. Está dizendo qual é o padrão de vida. Como é que você vive? Quais são as nossas referências, os nossos padrões? O que nos inspira? E aí vem uma preocupação, porque o mundo está inspirando mais do que a Bíblia. As tendências estão inspirando mais do que a palavra. E Mateus 6,33, Jesus avisou: buscai primeiro o reino de Deus. O que está tomando o lugar do reino de Deus na tua vida está te levando para o inferno devagarzinho, e você não está enxergando. O diabo não tem pressa, ele já está aí antes de você chegar. O que importa para ele é continuar te distanciando de quem você era em Cristo, quando você conheceu Jesus no primeiro amor. Se ele recuar, se o justo de Deus recuar, se o justo de Deus se distanciar, mesmo que seja só um pouquinho, ele começa a desagradar. E ele continua se distanciando e continua desagradando, e continua se distanciando e continua desagradando. Irmãos, quantos de nós começa o seu dia? A pastora falou bem, quem tem a sua empresa, seu comércio. Quantos começam, chega lá, peraí, o horário de abrir meu comércio é às 8, então eu chegarei 7h30, chegarei 7 horas, chegarei 15 para as 8 pelo menos. E vou separar esse tempo para orar e consagrar o meu dia e o dia da minha empresa a Deus. Quantos faziam isso no início? O tempo foi passando e foram deixando. A gente vai se distanciando de um posicionamento e um comportamento de fé, mas as coisas desse mundo estão em dia. A nossa vida aqui está em dia. O problema é a nossa vida de conexão com o céu. Ativação. Não basta dizer que tem fé, é preciso exercer fé, é preciso agir por fé, é preciso se mover por fé, é preciso avançar pela fé, é preciso dizer não pela fé. Me ofereceram algo e está me seduzindo, está mexendo comigo, mas isso vai ferir quem eu sou em Deus, isso vai ferir os padrões morais, éticos, espirituais que Deus me criou para viver. Então pela fé eu digo não, mesmo que doa na minha carne. Eu preciso ter fé para dizer não. Quantas vezes nós queremos ser mais legais do que bíblicos? Nós queremos ser mais agradáveis do que cristãos. E pelo amor de Deus, tem gente que é insuportável. Eu não estou falando sobre ser mal educado, eu não estou falando sobre ser grosseiro. Estou encorajando alguém a fazer isso? Não, respeite a todos. Até porque a mensagem que eu estou ministrando aqui é para mim. Para mais alguém? Para quem mais? Essa mensagem é para a mudança que precisa acontecer na minha vida. Não é para eu sair medindo quem se encaixava nessa mensagem. Quem se encaixa é você, quem se encaixa sou eu. Nós fomos trazidos pelo Espírito de Deus para ouvir isso. O justo de Deus vive pela fé. O coração do justo de Deus pulsa pela fé. Os olhos do justo de Deus enxergam pela fé, onde ninguém está vendo nada. A gente estava voltando de Ipatinga, a gente parou num posto. O Israel no cadeirão ao meu lado. Olha lá, a pastora já vai começar a rir. A pastora à minha frente. O Júnior e a Evelyn estavam à mesa ao lado. As crianças, o pessoal ao redor. E aí nós fomos comer. Daí a pouco o Israel falou: tô preso, tô preso, tô preso. E eu falei: não, filho, você não está preso não. Tô preso, tô preso. Eu falei: não tá, puxou o cadeirão dele, tô preso. Eu falei: filho, você não está preso. Aí quando eu fui levantar, foi a Ana que viu, que falou? Não. Marcelão. Marcelão falou: pastor, a coisa tá feia aí atrás. A hora que eu olhei, irmãos, até as costas dele estavam sujas de cocô. Vazou da fralda, subiu até o meio das costas assim. Sabe quando faz aquela fez aquele quadradão, aquela barragem, aquela tatuagem.
Aí eu virei e falei assim, peraí, filho, que você está preso mesmo. Mamãe vai te libertar, ela é profissional em libertação. Papai é intercessor só. Libertação é com a mamãe. Papai é língua dos anjos. Quem pega demônio é a mamãe. Pus ele no chão. Falei, linda, temos uma situação que requer a unção que Deus colocou na sua vida. E como Deus te ungiu com o Espírito Santo e poder, vai lá. E ele, ainda bem que ele avisou, porque aí a cadeira já tinha feito uma marca. Eu chamei a moça, falei, essa cadeira aqui está inutilizada por algum tempo. Aí ela, tá ok e tal, não sei o que. Aí a pastora estava, irmãos, a pastora estava mordendo o lanche. Ela deu uma mordida. Ela foi me oferecer a segunda mordida, teve que interromper o lanche dela, esfriou. E ela foi lá, irmãos. Aí eu já comecei a pensar, tomara que ela não assimile a cor da linguiça do lanche com a cor do negócio. E porque nessas horas perde o apetite, é um monte de coisa, eu só pensando. Aí quando ela voltou, o Júnior estava na mesa ao lado. O Júnior está preparado para pregar, irmão. Um dia que eu der uma dor de barriga aqui, Júnior vem e prega. Porque depois da mensagem que ele deu, irmão, perdão da palavra, com a mer do Israel, não vou completar a palavra, até ali ele conseguiu enxergar uma palavra de fé. O Israel estava na mer. Ele conseguiu tirar, ele ter bons olhos no meio da mer. Ele falou, pastor, graças a Deus foi aqui, não foi no carro. Imagina se é no carro, no cadeirão. Eu falei, glória a Deus, já deu uma palavra. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Gente, faz sentido o que eu estou falando aqui? Se você não lembrar de nada dessa mensagem, você vai lembrar da mer do Israelzinho. E você vai lembrar que alguém conseguiu olhar para aquela cena e enxergar algo bom. Resolvemos o problema, seguimos viagem, o carro cheirosinho. Tem coisa boa ali ou não tem? Se tem mer aparecendo na tua vida, enxerga com bons olhos que Deus está deixando aparecer antes que seja tarde ou complicado demais. Resolve isso aí logo, põe a casa em ordem, porque Deus ama você, Deus ama a sua família, Deus ama a sua saúde, Deus ama a tua empresa, Deus ama os sonhos que Ele plantou no teu coração. Para de ser bobo, Deus não é contra a tua felicidade não. O cardápio de Deus não é o cardápio dos infelizes. Meu prazer é bloquear, impedir, vou colocar um monte de coisa aqui ruim. O prazer de Deus é que você se realize com aquilo que é verdadeiro, justo, puro. Como diz em Filipenses 4, do versículo 8, 9 em diante. No mais, irmãos, tudo que é bom, puro, verdadeiro, justo, se há alguma fama, algum louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Deus quer que eu e você sejamos felizes e nos realizemos nele, mas com coisas boas de Deus. O justo de Deus viverá pela fé. Enxergará com bons olhos pela fé. Encontrará oportunidade onde ninguém vê saída. Encontrará esperança onde todo mundo está em desespero pela fé. Mas essa fé tem que estar ativada. E aí Marcos 5 vai nos ensinar algo. Vamos lá? Agora eu entro na mensagem do pastor Rogério. Mas não é o pastor Rogério que está pregando, é, irmão. Mas hoje de manhã a família de Cristo foi para o monte, né? Falei, quem nunca orou no monte, hoje você vai orar com o monte aqui. E o pastor Rogério Monte pregou e orou. E eu, pedindo licença a ele os direitos autorais da mensagem, que nem é dele, é de Jesus, como é do Espírito Santo, está tudo liberado, mas eu dou crédito. Eu vou pegar carona na mensagem dele, para a igreja inteira ficar na mesma linguagem. E em breve vou trazê-lo aqui com a família para ministrar nos 2 cultos. Família muito preciosa. Vamos lá, Marcos 5, verso 25. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria. Não preciso nem falar. O de hemorragia. Mesmo tendo dito. 12 anos sofria. Alguém quer isso para a sua vida? Há 12 anos sofria. Não responda para mim. Há quanto tempo você está sofrendo? Não. Vamos dividir aqui. Vamos separar. Não é o que você julga sofrimento. É o que é sofrimento. Não, como assim? O que você diz que é sofrimento é o sonho da vida de alguém. Eu ministrei recente aqui sobre isso. Israel estava desprezando servir a Deus. Deus deixou eles irem para o cativeiro na Babilônia. Israel deixou de confiar em Deus e honrar Deus em 70 ciclos de 7 anos, 70 shemitás. Não deu descanso à terra, não perdoaram uns aos outros e não se voltaram para Deus. Resumindo tudo, Deus tira eles da terra, leva eles 490 anos para a Babilônia.
E passando esses 490 anos, a terra descansa, o pessoal começa a se perdoar, porque percebe quando a gente sofre duas coisas. Primeiro a gente fica histérico, depois a gente fica bonzinho. Quando a gente sofre, primeiro, olha lá, né, Ana? A Ana fez assim, ó. Ana tá assim, ó. Não sou obrigado, eu não vou rir. É assim, pastor, eu sou assim. Se controla. Primeiro, quando a gente sofre, a gente quer achar um culpado e arrebentar ele no meio. Depois a gente sente vergonha. Isso eu estou falando quem tem ainda discernimento espiritual e emocional. A gente sente vergonha, constrangimento, vê que era uma situação que a gente tinha que resolver e a gente transferiu para fora. E aí a gente começa a ficar meio sem graça. Israel começa a cair em si. A gente tinha tudo, assim como o filho pródigo. Eu tinha tudo na casa do meu pai. No início do ano, Paulo ministrou com muita graça aqui sobre o filho pródigo. Ele começa a ficar descontente e só vê defeito. Tem uma coisa que não é legal na casa do meu pai, na igreja tem isso que eu não gosto, aquilo não me agrada. Ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não vou servir, não vou ajudar, não quero, a minha vida. Até a hora que ele deseja comer lavagem que os porcos comiam, e nem isso davam para ele. Em nome de Jesus, que a minha e a sua vida não chegue nesse nível, para que os olhos se abram, mas que a gente abra o coração e os ouvidos para o Espírito de Deus enquanto é tempo. Se ele recuar, se ele se distanciar, a alma de Deus não tem prazer. O filho pródigo se distanciou, Israel se distanciou. O resultado, tempo de sofrimento, que poderia ter sido evitado. Irmãos, às vezes a gente pensa em sair de sofrimentos e lutas, mas não entrar em sofrimento é uma grande vitória. Cura é bênção ou não é? Mas ser livre antes da enfermidade, mas parece que não tem tanto peso. A gente não valoriza os livramentos de Deus. A pessoa valoriza e fala assim: eu tomei um tiro e não morri. Mas quem dá testemunho dizendo: graças a Deus não tomei tiro? A gente precisa ser grato a Deus pelo que não nos atingiu, por causa da graça, da bondade, da misericórdia e da proteção de Deus, do favor de Deus sobre nós. E não ser os chatos, descontentes, infelizes, insatisfeitos, que sempre está faltando alguma coisa, nunca está bom. Ah, eu quero comer no melhor restaurante, mas a conta ficou cara. Você falou que quer comer no melhor restaurante. Ai, a gente precisa entender o que a gente está fazendo, o que a gente está vivendo. Israel se distanciou, deixou de agradar, foi viver aquilo que eles sonhavam. Eles queriam ser livres, né? A gente quer ser igual o pessoal do mundão. Cuidado, Israel quis isso. Depois eles sentavam e choravam junto aos rios da Babilônia, choravam, penduraram seus instrumentos. Ei, o que você pendurou que Deus te deu? No dia do juízo Deus vai perguntar. Você vai ouvir hoje pela palavra. É a Bíblia, não sou eu. Se quiser brigar comigo, brigue. É uma honra apanhar em nome do Senhor. Mas a tua briga não é comigo, é com quem deixou esse livro pra gente, e é quem deixou o Espírito Santo. Porque eu posso falar e você nem dá moral porque eu estou falando. Sabe o que te incomoda? É que o que eu estou falando, o Espírito Santo está testificando no teu coração. E é por isso que deixa a gente tão furioso. Quando alguém de forma superficial nos corrige, quando alguém de forma superficial fala mal da gente, estou nem aí. Pastor, o cara passou ali na esquina e falou: igreja, pastor, tudo ladrão, estou nem aí. Mas quando é um irmão que fala, me fere, porque ele tem acesso ao meu coração. Quem está entendendo? Sabe qual que é o nosso problema em algumas ministrações? É que o Espírito Santo está falando no nosso coração e a gente está guerreando contra aquilo. A gente quer liberdade para viver uma vida bagunçada. A gente quer liberdade para viver uma vida libertina. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra coisa. Aquilo que nós, pelo Espírito de Deus, ouvimos que não serve para a gente, se a gente se distancia de Deus, começa a nos atrair e servir, hein? Aquilo que antes a gente dizia: não, isso aí eu não quero, misericórdia, está tudo errado. Daqui a pouco a gente vai achando muito normal. O diabo não precisa te convidar para ir se destruir de uma vez. Ele só precisa fazer você se distanciar dos princípios do seu primeiro amor. Israel foi assim. E começaram a se distanciar. Quando eles estão nos rios da Babilônia, eles se assentam e choram, penduram suas harpas e desejam estar novamente lá em Israel.
Quem dera. Aí os povos da Babilônia pediam para eles: cantem as canções de Jerusalém, cantem as canções de Sião. Nós conhecemos a fama de vocês. Vocês são um povo que cantam, que dançam e que celebram o Deus de vocês. Cantem para a gente, irmãos. Há 3 anos atrás Deus me deu uma série sobre isso, que para mim foi uma das mais impactantes que eu já ministrei na minha vida. Alguém aqui talvez deve lembrar, sobre não pendurar sua harpa. Eles se assentavam e choravam. E aí os babilônios pediam a eles, a resposta deles é: como é que nós vamos cantar ao nosso Deus em terra estranha? O problema não é estar em terra estranha, porque Deus nos leva para testemunhar em terra estranha. O problema é estar em terra estranha por causa da nossa escolha e do nosso pecado. Aí a gente tem vergonha de testemunhar Cristo. Quem está entendendo? O problema não é o falar de Jesus numa audiência no tribunal. O problema é falar de Jesus numa audiência no tribunal, que eu fiz algo de errado e estou lá respondendo por algo de errado. É ali que eu me sinto envergonhado. Quem está entendendo? O problema não é eu falar de Jesus diante do médico, não é eu falar de Jesus diante do contador da empresa. O problema é eu falar de Jesus diante do médico, porque eu destruí minha saúde. O problema é eu falar de Jesus diante do contador, sabendo que eu fiz coisas erradas na minha empresa. Está dando para entender? Está claro até aqui? Nós temos liberdade para cantar as canções de Sião. Nós temos liberdade em qualquer momento do seu dia. Pensa no seu dia. Cabe adoração a Deus no seu dia? E Deus não é para caber nem se encaixar, Ele tem que ser a razão. Mas vamos lá. Em tudo que a gente faz, isso é igual aquela irmãzinha da igreja que de aniversário quiseram levá-la para o cinema. Vozinha, a senhora vai, e nós vamos levar a senhora. Nunca tinha visto uma tela de cinema e levaram ela lá. Só que na hora de arrumar para sair, ela pegou a Bíblia dela, se arrumou e pôs a roupinha de ir para a igreja, porque falaram que era para pôr a melhor roupa. E aí os netos falaram: vó, o que a senhora está fazendo? Ela falou: estou me arrumando. Mas o que a senhora pegou? Peguei minha Bíblia. Mas vó, não precisa levar a Bíblia no cinema não. Ela falou: mas não pode levar? Aí ele falou: poder até pode, mas lá é tudo escuro, a senhora não vai poder ler a Bíblia não. Não vai conseguir ler a Bíblia não. Mas então eu não posso levar? Não, vó, não é que não pode. Não, vó, melhor não levar. Ela falou: se eu não posso levar a Bíblia, então eu não vou. Porque onde não cabe o meu Deus, também não cabe eu. Pelo amor de Deus, irmão, não estou falando para você ir para o cinema levar a Bíblia. Quem está entendendo o contexto aqui, a ideia? A mentalidade dela está certa, o contexto, o princípio dela está certo. Dentro de uma simplicidade, ela está dizendo que no decorrer do dia dela, se não cabe Deus, ela nem deveria estar lá. Em tudo que a gente faz, cabe Deus. Quem vive pela fé, cabe Deus. Quem vive pela fé, Deus está presente. Nós precisamos celebrar o nome do Senhor em todo o tempo. Essa mulher sofre com uma hemorragia, 12 anos de sofrimento. Que a gente não precisa passar um tempo longo de sofrimento. Eu não estou falando agora do caso dela em si. Que a gente não precisa passar um tempo longo de sofrimento como foi com Israel, para desejar voltar para Deus. Ela sofria 12 anos com uma hemorragia. Versículo 26 vai dizer assim, ó: tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos, e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade havia o quê? Piorado. E aí? Estamos melhorando ou piorando? Tem gente que está gastando horrores, gastando os tubos em tudo. Tô mal, vai lá e faz compra. Tô mal, vai faz isso. Tô mal, vai não sei o quê. E só está piorando. Porque o que está faltando é intimidade com Deus. Irmãos, eu ministrei isso, acho que no mês passado. A nossa vida não tem que, a gente não tem que viver em função de dar resposta para os outros. Eu preciso responder ao meu Criador. Eu vivo em função de ser uma resposta de Deus na terra, para Deus e de Deus. Essa mulher, tudo que ela tentou fazer, ela ouvia a notícia, tem um médico bom, ia lá, pagava, não adiantou. Outro, não adiantou. Outro, não adiantou. Outro, não adiantou, não adiantou, não adiantou. Quantas coisas nós buscamos, quantos paliativos nós colocamos na nossa vida e que não resolveram nada, só pioramos. Mas aí a Bíblia diz que ela ouviu algo importante, e aqui eu já vou trazer algumas lições para você. 27. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada.
No mesmo instante, olha só, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Eu quero colocar alguns tópicos aqui para compartilhar com vocês. O primeiro é o tópico geral do mês. Põe aí para mim, por favor. O primeiro, ativado em fé não trata apenas da fé que possuímos, mas da fé que manifestamos. Falei disso no início, ficou claro. É a fé que a gente ativa, que a gente age por ela, que colocamos em prática diante dos desafios, e quanto maiores eles forem, maior a oportunidade de glorificarmos a Deus com um posicionamento de fé. Gente, 12 anos de sofrimento, 12 anos perdendo sangue, 12 anos perdendo vida, é um grande desafio. Mas um toque na ponta do vestido de Jesus, a orla não é a parte direta das vestes, é o complemento. Um toque na ponta, numa partezinha da orla de Jesus, fez a diferença, porque a orla de Jesus era mágica, poderosa. A Bíblia fala, e nós vamos ler na sequência, que a multidão aperta Jesus. Tem um monte de gente tocando no mesmo lugar que ela. Aliás, tem gente que além da orla toca nas mangas, toca no peito de Jesus, olha o coração, toca nas costas, na cabeça. A multidão aperta, esbarra em Jesus, mas uma mulher toca com fé, uma mulher toca com a sua fé ativada. A fé dela está ativada. Sabe o que é isso aí? É aquela mulher que diz assim, ó, o carro está prontinho, o carro está prontinho, se Jesus liberar combustível, eu já dou a partida e saio andando. Quando ela toca em Jesus, é como se ela estivesse abastecendo o seu tanque. Na hora ela dá a partida e recebe a cura. Irmão, em nome de Jesus, que esse mês, cada palavra ministrada, cada oração que vamos fazer, cada momento que gastarmos lendo Bíblia e jejuando, nós possamos ser alimentados pelos combustíveis do céu, e a nossa fé seja ativada para avançarmos e vivermos os propósitos de Deus para nós. É hora de avançar. A igreja precisa ser sal da terra e luz do mundo, mas a igreja está sendo o padrão do mundo. O mundo faz, a gente quer imitar, e a Bíblia proíbe imitar o mundo, hein? Mas a gente quer imitar, a gente quer ser igual a eles, a gente quer ser igual a elas. A gente diz, não, eu sou diferente. É? Onde? Em que? Não, na essência, não está dando para ver, mas eu sou. Se não está dando para ver, não está servindo como cristianismo. Porque cristianismo tem a ver com o que eu compartilho, não é apenas com o que eu sou. Vós sereis meus discípulos, vós sereis como eu, vocês serão minhas testemunhas. A testemunha que não vai para a audiência, não comparece diante do juiz, não fala o que viu, não fala a favor de quem ela é testemunha. Adianta alguma coisa? Você viu alguém que está sendo acusado injustamente de um crime, injustamente, a pessoa não fez nada, e alguém está acusando. Você é como a fé. Aquela pessoa diz assim, eu deposito a minha esperança na minha fé, eu deposito a minha esperança nessa testemunha que vai falar e o juiz vai me absolver. Mas aí no dia do júri você não aparece. Isso é igual a fé que não está ativa. Existe uma saída, existe uma solução, mas a gente não está fazendo nada com ela. Quem está entendendo? A gente que não chama aquela pessoa para testemunhar, ou é aquela pessoa que se nega. Eu e você somos cristãos a ponto de agirmos quando alguém está precisando da gente para se livrar do inferno? Ou se as pessoas olharem para a gente, elas ainda vão desejar mentir, enganar, a viver padrões errados que a gente vive, cobiçar, e a gente vai empurrar ainda mais para o inferno quem já está caindo. Nós somos testemunhas de quem aqui na terra, irmãos? Nós representamos quem aqui na terra? Nós estamos aqui porque você acha que você veio aqui tirar uma onda? A gente ainda crê que foi criado em imagem e semelhança de Deus, por Deus e para Deus. Essa mulher, quando ela toca, é diferente. Olha para quem está do lado com muito carinho, dá um sorriso, diga o seu toque. Não, se for falar, fala com bastante, fala o seu toque tem que ser diferente, porque você crê em Jesus. Agora, por que aquela mulher quis tocar Jesus? Alguém sabe? Vamos lá. Tem que ter umas 3 respostas boas aqui. Uma delas é a certa, mas umas 3 boas cabe fácil. Por que aquela mulher quis tocar Jesus? Quem falou porque ela queria ser curada? Isso, vários, ok, resposta boa. Não é a que eu quero para agora, mas é boa. Segunda razão, porque ela tocou Jesus?
Pela fé que seria curada. Ok, também é uma das boas. Eu ainda quero outra. Vamos lá. Esperança. Você viu que na terceira ativou? Isso aí é igual às vezes carro a álcool demora mais os antigos. Agora não, né? Ei, ela ouviu falar de Jesus. Ela nunca tinha sentado com Jesus para bater um papo. Ela nunca tinha visto Jesus. Ela nunca tinha sido tocada por Jesus. Por que eu estou falando isso? Pare de esperar uma experiência transcendental. Quando Deus me tocar, arrepiar até o cabelo, e eu sentir, e Ele vier, e eu não sei o que, e a coisa vai acontecer. Seu milagre, não estou falando contra você ter experiência. Eu tenho experiências maravilhosas com Deus e quero te encorajar a ter as melhores da sua vida. Mas a sua vida de fé não está limitada às suas experiências extraordinárias, mas às experiências comuns. Uma palavra que chegou, um testemunho que chegou. Eu ouvi falar de Jesus, eu ouvi a palavra de Deus, eu ouvi alguém testemunhando, eu ouvi alguém pregando. Que em nome de Jesus a nossa geração possa dizer: eu ouvi alguém falando de Jesus, e esse alguém é você, sou eu. Eu ouvi alguém dando testemunho de Jesus, eu ouvi alguém que fala mais de Jesus do que de si mesmo, como João Batista. Que ele cresça e o meu ego, a minha vaidade carnal diminua, que ele esteja Senhor da minha vida e eu não queira me tornar Deus de mim mesmo. Porque a gente está vendo que uma geração quer ser Deus de si mesmo. Como assim, pastor? Meu corpo. Opa, como é que é? Parece propaganda de televisão. Meu corpo. Ah, é? Foi você que criou seu corpo? Mas as regras são suas. Porque Ele deu livre-arbítrio. Só que as consequências são de acordo com o que Ele avisou. E com isso aí estão liberando matar bebezinho de 6 meses. Endemoniados. Desculpa, mas não é muito diferente de outros que usam seu corpo, suas regras para outras coisas. É só que você diz assim: eu não tenho coragem de matar, mas tem coragem de derrubar. A gente precisa despertar, igreja. Meu dinheiro, meu tempo, meu isso, meu aquilo, meu talento, minha habilidade, e o eu está crescendo. Eu. E onde eu cresço, Deus só assiste. Ele não abandona, graças a Deus, mas Ele não age. Nós queremos uma fé ativa esse mês, então deixa Deus agir. O Dani, o nego, no testemunho dele aqui, lindo dele e da nega, casal de Danis, os negros, ele virou e ele falou algo que foi uma mensagem e que meio que virou uma marca pra gente: entrega, confia, não toma de volta. É se entregar, confiar em Deus e não voltar a ser quem Deus não te criou para ser, irmão. O diabo me fez um cachaceiro na velha criatura, mas Deus nunca me criou para viver embriagado. Deus nunca me criou para prostituir. Deus nunca me criou para me drogar. Deus não me criou para fazer pacto com o diabo, fechando o corpo com faca quente, com um monte de coisa, ritual. Deus não me criou para essas coisas. Deus me criou para servir como eu estou fazendo agora aqui. E como eu me realizo servindo a Ele. Que em nome de Jesus as escamas dos nossos olhos caiam e a gente enxergue quem Deus nos criou para ser. E a gente volte para isso todos os dias. Todos os dias. Hoje pela manhã eu falei de Pedro. Andou com Jesus 3 anos e no final Jesus falou: quando você se converter, confie nos seus irmãos. É o tipo de mensagem que ofende. É porque o pastor Jesus está me chamando de desviado, porque eu não sou convertido. É porque eu vou na igreja e tenho que ficar ouvindo que eu tenho que dar tempo para Deus, que eu tenho que orar, que eu tenho que ler a Bíblia, que eu tenho que jejuar. Meu irmão, você entrou na igreja, pelo amor de Deus, você quer ouvir o quê? Ui, me espanta alguém ficar indignado com ouvir essas coisas dentro da igreja. O problema é que a gente está esperando ouvir uma mensagem no lugar errado. Ou não gosto de falar isso, mas eu vou falar. E não precisa nem pedir para falar, eu vou falar. O pior: tem colegas meus de ministério que começaram a criar igreja light. Eles devem ter criado também um céu paralelo. Devem estar construindo. Me preocupa se não existem alguns Nimrods aí por aí, querendo construir seus impérios e trazendo uma mensagem que um evangelho que já não ofende. O evangelho não ofende pessoas.
ofende a carnalidade das pessoas, ofende a nossa natureza caída que quer ficar no pecado. O Evangelho não me ofende, ele me salva. Quem está entendendo? Mas tudo que há em mim que quer negar Cristo se ofende com a mensagem do Evangelho. Está claro? Irmãos, olha para mim. Sou gente boa, não sou? Obrigado, graças a Deus. 3 irmãs, homem nenhum. Não vou chamar para comer churrasco. Nenhum. Não ri não, Ju, porque você não falou amém, tá? Você não tem direito de rir. Não, você vai ter direito de rir quando você falar amém. Está amarrado, é uma brincadeira só. Que meu culto, minhas regras. Mas é isso que estão fazendo. O culto não é meu. Eu não tenho poder de curar você, eu não tenho poder de libertar você, eu não tenho poder de mudar a tua vida, eu não tenho poder de salvar seu casamento, eu não tenho poder de fazer você prosperar, pagar suas contas. Mas a mensagem que eu carrego, o Deus que eu sirvo, o Deus que mudou minha vida, que me salvou, que está aqui entre nós, tem poder para fazer tudo o que precisamos, abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele, que opera, ativado em fé em nós. Esse poder que eu estou falando é o poder da fé, é o poder de Deus. Por isso eu não posso negligenciar a mensagem de Deus. É ela que muda a tua vida, não eu. Aí eu sou legal pra caramba com você e você perde sua família. Aí eu sou legal pra caramba com você e você vai pro inferno. Aí eu sou legal pra caramba com você e você morre lascado. E você diz, pastor, e aí? Fala, não, é que eu preferi uma mensagem que não fosse te confrontar, sabe? Eu quis falar o que ia te agradar, para você chamar mais gente. Um monte de gente entrou e a igreja ficou entupida de gente, ouvindo massagens no ego, culto ao ego. Nossa, legal, hein? Me lembra, linda, o tema da mensagem, culto ao ego. É bom que algum desavisado vai vir. Esse eu vou. Nossa, mas vai tomar no meio. Segura ele aí. É que às vezes a gente está procurando, gente. Pelo amor de Deus, a gente precisa receber palavras de encorajamento. Pelo amor de Deus, a gente precisa mais ser amado. Pelo amor de Deus, a gente precisa encorajar, valorizar as pessoas. Olha para quem está do lado e diga, você é precioso. Olha para mim, linda, você é preciosa. Eu te amo, minha mulher. Sou besta, faço 2 coisas ao mesmo tempo. Planto uma sementinha para mais tarde. E para ti, que você gostou, né, irmão Arthur? Você também plantou, né? Eu vi. Mas nós não podemos negligenciar as verdades de Deus, mesmo quando elas vêm de frente com a gente. Quem está entendendo? Aquela mulher ouviu falar de Jesus. Põe o segundo tópico para mim, por favor, Gabi. Olha isso aqui que forte. Gaste mais tempo o quê? Ouvindo falar de quem pode mudar a sua vida. Quem? Quem? Gente, é fantástico. O Instagram, ele manda para mim uma notificação de semana. Essa semana, ou é o celular, sei lá quem que é. Essa semana você usou mais, essa semana você gastou mais tempo nisso. O celular mesmo, o iPhone, ele manda um relatório semanal. Prestação de contas. Até o equipamento aqui me manda um relatório de semana, que eu passei mais tempo usando ou menos tempo. E a gente acha ruim de prestar conta da nossa vida a Deus. Até um equipamento tem mais inteligência e sabedoria que a gente. A gente não gosta de prestar conta, a gente não gosta de servir. Mas o homem já sabe que um aplicativo para ser bom, ele tem que prestar conta, ele tem que servir. Irmão, não estão percebendo, nós estamos perdendo para máquinas. Máquinas estão sendo mais inteligentes do que homens. Só que quem foi criado em imagem e semelhança de Deus foram os homens, e quem cria as máquinas são os homens. Está dando para entender? Então ela manda o relatório. Essa semana você usou mais do que na última semana. Relatório mensal, sua média. Quais foram os aplicativos que você mais utilizou? O seu também recebe? Quem recebe uma dessa? Em nome de Jesus, quem recebe? Levanta a mão aí, só 3 levantaram. Gente, Deus está vendo, Senhor, revela o oculto. Vai de novo, quem está vendo? Começou a revelar, obrigado. Que em nome de Jesus, mesmo você que não receba, mas principalmente quem recebe, e quem não sabe, procura aí o pessoal que entende, para ativar isso. Toda vez que você receber esse relatório, você para e fala assim, Deus, e o meu tempo com o Senhor, como é que foi essa semana? Aumentou ou diminuiu? Aí quando você vê lá Instagram, durante a semana, sei lá, 14 horas, aí você vai dizer, eu dei 2h30 para Deus e olha lá ainda reclamando. E a gente está reclamando porque que a nossa vida, a gente não tem os sinais que a igreja primitiva tinha.
O poder da fé se manifesta com quem gasta tempo ouvindo palavras que alimentam sua fé. O poder da fé se alimenta quando a nossa fé é ativada através de ouvirmos a palavra e agirmos segundo o que está escrito. O problema é que a gente está gastando muito tempo vendo a vida alheia, vendo um monte de coisa que, pelo amor de Deus, irmãos, eu uso. Não estou aqui o pregador radical contra a tecnologia, eu uso. Estamos transmitindo aqui. Eu não uso apenas para coisas bíblicas, eu uso para lazer, para ver uma coisa de futebol, para dar risada, e fantástico. Mas eu sei o que tem que alimentar minha alma, o meu espírito. Quem está entendendo? Gaste mais tempo ouvindo falar de quem em um toque, quantos? Muda a sua vida inteirinha. Faz cessar 12 anos de sofrimento. Essa noite é noite de cessar sofrimento na vida de pessoas aqui, em nome de Jesus. Eu vou dizer de novo, e não é porque eu estou falando uma palavra de chavão, não fazer uma média. Eu estou pregando a palavra de Deus. O mesmo Deus que deixou registrado para a gente saber disso aqui, é o mesmo Deus que sabe que a gente diria: Deus, faz isso acontecer aqui. Então Deus, nessa noite, faz acontecer aqui no meio do teu povo. Que seja uma noite de cessar sofrimento na vida de pessoas aqui, em nome de Jesus. Só que você e eu vamos tomar a decisão de gastar mais tempo ouvindo Jesus. Gaste mais tempo ouvindo quem pode mudar a tua história. Leia a Bíblia. Você não está no plano de leitura? Não estava, dá tempo. Ah, pastor, eu perdi um mês. Não, você dilui aquele um mês, lê um dia e meio por dia, e em 2 meses você está em dia junto com a gente. Dá tempo de se alcançar. A gente ainda tem 9 meses pela frente, está fácil de alcançar. Mas toma uma decisão. Irmãos, não deveria incomodar ninguém. Algumas coisas que a gente fala na igreja, sobre oração, sobre jejum, sobre leitura bíblica, não deveria incomodar. Se está te incomodando, é um alerta que eu te faço. Eu não conheço o teu espírito, tua alma. Eu não tenho como. Ah, você está me julgando, pastor? Não estou. Eu não sei o que está acontecendo aí, não sei com quem é. Se está te incomodando quando a gente fala sobre oração, diga comigo: oração, leitura bíblica, jejum e servir a Deus e servir ao próximo. Tudo isso aqui é a base. É o trivial do cristianismo. Se quando a gente fala disso está te incomodando, de coração, a carne sua está muito forte. Eu não estou dizendo que você é um perdido. Não, irmão, eu também tenho minhas batalhas. Senhor, eu preciso guerrear contra a carne e viver mais no Espírito. Porque o pastor não falou sobre eu ir fazer nada para ele, nada disso. Está falando sobre a minha vida contigo, sobre o que é base de fé, sobre o que é o básico do cristianismo. Irmão, que evangélico pregaram para a gente quando a gente decidiu se batizar. Inclusive vai ter batismo agora dia 20. Quem se batiza aqui não vai poder dizer que estava enganado não, porque ouve essas coisas aqui todo domingo, toda quarta-feira, todo culto. Ninguém vai poder dizer que pegou o pacote errado. Entrei no avião por engano. Aqui ninguém entrou no avião por engano. Não entrou. O pecado é mais ou menos isso. É pegar um ônibus ou um avião com destino errado, só porque ele está bem decorado. Aquele ônibus está mais bonito que o outro. Você chega no terminal rodoviário, aí você olha, tem um ônibus mais simples, mas é aquele que Deus manda você pegar a passagem. Tem outro mais, aí está uma festa, uma folia, você entra nele. Você gastou com a passagem o que não queria desperdiçar, mas desperdiçou. Chegou num lugar que não queria chegar. Te largaram lá, agora você está sozinho, destruído, arrebentado, porque você se deixou corromper e entrou na direção errada. Agora tem que voltar para aquela rodoviária e pegar o ônibus certo. Quem está entendendo? Vamos andar por fé. Vamos agradar a Deus e nos agradar em Deus. Olha, antes de a gente ler o verso 30, olha mais um tópico. Quando a gente decide ouvir mais Jesus, você vai crescer onde investe tempo. Por isso muitos definham espiritualmente. Tem gente, irmão, que espiritualmente está morto. Tem gente que espiritualmente está apagado. E eu não estou falando sobre julgar pessoas, eu estou falando sobre como a pessoa se sente. Às vezes, diante de todo mundo, a pessoa está bem. Irmãos, quantas vezes é alguém que está no altar, pregando, tocando, cantando, ministrando. É alguém que está na porta recebendo, é alguém que está no infantil, que está servindo, está na intercessão, sei lá onde. Mas a pessoa está definhando espiritualmente, porque ela tirou os olhos de Jesus, ela se distanciou. O justo vive pela fé, o justo se alimenta por fé.
Se ele para de se alimentar por fé, ele vai ficar anêmico, ele vai ficar frágil. Se ele para de servir a Deus, ele para de ter prazer em servir a Deus. Alguém diz assim, eu não nasci para servir a Deus. Mas você tem servido? Não, então você não pode falar sobre um prazer que você não está provando. Não pode. Assim como estudar, ler. Tem gente que fala, não gosto de ler. Mas você se esforçou e se dedicou a ler? Não, eu começo, já me incomoda, eu não gosto. Não, isso é preguiça. Do mesmo jeito que se exercitar, do mesmo jeito que estudar. Não, eu vou estudar e organizar a economia de casa, as coisas. Isso é muito chato, eu não tenho paciência. Depois que você começa a fazer, você toma prazer, porque você vê o resultado. Quem está entendendo e concorda comigo? Em todas as áreas, na vida espiritual e ministerial é igual. Quando você serve, você tem prazer em servir, porque você vai vendo os resultados. Você vai vendo a satisfação da sua alma. Você foi criado por Deus para ser imagem e semelhança de Deus na terra. E você vai vendo o resultado de alguém perdido, testemunhando que foi restaurado. Você ouve um testemunho como o Dani, que fala assim, eu cheguei na igreja na pior fase da minha vida, com a minha vida destruída. E graças a Deus ele escolheu certo. Ele podia sair e falar assim, agora eu vou pegar geral, vou tocar o terror, vou bagunçar. Ele veio em busca de uma restauração. Ele tinha uma direção, aquela direção não aconteceu. Ele se abriu ao que Deus tinha. Deus apresentou para ele uma nova direção. E agora ele está avançando em fé até o fim da vida com essa nova direção, com uma restauração completa, com alguém que também dizia, Deus, eu preciso de uma nova direção. O que eu estou querendo dizer? Que em Deus sempre há uma nova oportunidade. Em Deus, se a gente se abrir, sempre há. Mas a gente precisa se alimentar, a gente precisa se relacionar, a gente precisa investir tempo, ativar a nossa fé. Verso 30, versículo 30 é aqui. Diz assim, Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Saído o quê? Poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram, veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta, quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio, ajoelhando-se diante dele e contou o que havia feito. Jesus lhe disse, filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Irmãos, aquela mulher foi até Jesus, porque ouviu falar dele, tocou. Quando ela tocou, Jesus percebeu, está todo mundo tocando, apertando, mas alguém tocou diferente, saiu o poder. Jesus pergunta, irmão, Jesus está dando oportunidade para algumas pessoas expressarem sua fé. O que a gente está fazendo diante dessas oportunidades? Jesus está dando oportunidade. Eu, estou falando de mim, tá? Eu, às vezes me sinto tão mal por oportunidades que eu tenho, e a timidez ainda é um desafio para mim. Talvez você pense, que é isso, pastor, eu vejo o senhor pregando. Você me vê aqui pregando, exercendo o que Deus me chamou debaixo da unção de Deus, mas eu ainda sou um ser humano comum, igual a você. E às vezes eu vejo uma situação e eu quero agir com intrepidez, e eu fico ali tímido para agir. Esses dias eu passei por uma situação dessa, compartilhei com a pastora. Eu vi uma situação e fiquei, aí eu ouvi falar que já era de Deus, eu falei, graças a Deus, mas eu mesmo estava numa guerra contra a timidez, porque eu queria, mas ainda tinha uma luta. Por que eu estou te falando isso? Só para te encorajar, só para te fazer vencer aquilo que parecia um gigante na tua vida. O que? Pastor, eu tenho alguns bloqueios, eu tenho timidez, eu tenho traumas. Eu também tenho, mas eu decidi que Jesus é maior que todos eles e vou continuar servindo a Jesus. Eu decidi que Jesus me amou e merece o meu amor de volta. Continua. Não espere ser perfeito, não espere tudo ser perfeito, estar perfeito. É a gente que decide continuar. Aquela mulher foi sabendo que ela não podia ir, ela não podia estar no meio da multidão, ela não podia, enferma, estar no meio daquele povo. Jesus chama ela de filha. Aquilo é um escândalo. Jesus trata bem uma mulher que era tratada como segunda categoria, uma mulher enferma que era considerada imunda. Tudo naquela mulher apontava aos olhos naturais da lei, da forma religiosa que eles viviam, tudo apontava para desprezo e continuidade do sofrimento. Mas Jesus estava lá. Eu não sei o que todas as circunstâncias estão apontando na tua vida, mas eu sei que Jesus está aqui como estava lá, para mudar o cenário da tua vida, te chamar de filho, fazer cessar a perda de vida e liberar restauração e cura sobre você hoje. É o mesmo Jesus.
Agora a gente precisa agir. Põe para mim o próximo tópico, por favor, Gabi. Olha esse próximo. Tenha atitude. Para viver o milagre, para reconhecer e assumir Jesus diante de quem? Jesus não falou assim: gente, vou continuar andando e vou parar na casa ali. Quem foi que me tocou? Entra na casa que eu quero ter um particular. Jesus fez aquela mulher expor tudo que ela tinha passado. Não para envergonhá-la, mas para que o testemunho dela servisse de combustível para a nossa fé hoje aqui. Irmão, pelo amor de Deus, você vai entender. Jesus permitiu aquela mulher se expor, reconhecendo a cura, reconhecendo o que ela fez na direção de Jesus, não para envergonhá-la ou humilhá-la, mas para que o testemunho dela servisse como mensagem para nos abençoar e encorajar hoje aqui. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem alguém aí que já entendeu que aquilo que você pensa que vai te envergonhar, te expor, ah não, mas é porque é o meu jeito, não, eu vou ficar exposto, eu vou ficar. Quando você reconhece Jesus, você está dando oportunidade de mais alguém ser tocado, abençoado, liberto, curado, restaurado. Você recebe mais de Deus como ela recebeu, e outras pessoas também recebem mais de Deus através do teu testemunho. Esse mês é o mês que você mais vai trazer gente para a igreja, em nome de Jesus, através do seu testemunho. As pessoas vão olhar e vão falar do seu testemunho. Uma fé ativada conecta pessoas em Deus. As pessoas que olham para você, a primeira coisa que elas pensam é na bondade de Deus. Quantas pessoas estudaram tanto a Bíblia, estudaram tantos livros e se tornaram arrogantes, soberbas, presunçosas, e quando alguém olha para elas, vê tudo menos Cristo, mesmo elas tendo muito conhecimento de Cristo. Vocês conhecem gente assim? Agora, leva isso para qualquer área da sua vida. Quando as pessoas olham para você e para mim, o que as pessoas pensam? O que as pessoas pensam? Sabe, para a gente terminar, vamos rapidinho aqui, só quero passar duas coisas para vocês. Êxodo 14 e Deuteronômio 4. Esses dois eu vou ler os dois juntos, bem rapidinho, põe aí no telão para mim. Êxodo 14, versos 15 e 16. O capítulo é o 14 e o verso é o 15 e o 16. Vamos lá, Êxodo 14, versos 15 e 16. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra o quê? Seca. Agora põe Deuteronômio 4. Enquanto coloca Deuteronômio 4, deixa eu fazer só uma observação. Moisés se viu em desespero, tá? Enquanto eu pego aqui o Deuteronômio, Moisés se viu em desespero. Por quê? Ele está conduzindo 2 milhões de pessoas para mais, uma multidão, tirando do Egito. Chega diante do mar, eles ouvem um barulho, olham para trás, quem é? Faraó e seu exército. Faraó está furioso porque o filho de Faraó morreu e o filho de todos, o primogênito de todas as casas morreu. Aquele povo está vindo feliz atrás do povo hebreu? Não. Aquilo é uma ameaça grande para o povo de Deus? Sim, a ameaça está chegando, você olha para frente e não tem para onde ir. Alguém já se viu assim? Fica de pé, por favor, quem está nessa situação. Fica de pé que eu quero ministrar a tua vida, isso é espontâneo. Eu não fiz isso de manhã, eu já ia ler Deuteronômio. Pastor, eu estou numa situação que eu estou num beco sem saída. Sabe aquela história do se ficar o bicho pega, se correr o bicho come? Irmão, o Espírito Santo é vivo, é Deus vivo. Se você pastor, eu estou numa situação, eu estou numa sinuca de bico, eu não sei, se eu fizer, eu não sei o que é pior, se é ir, ficar, voltar, eu não sei se pior é falar, não falar, eu só sei que eu estou me sentindo ameaçado, enfim, qualquer uma dessas circunstâncias, você sabe, é algo que talvez ninguém saiba, talvez seja uma guerra interna, um conflito interno, não tem a ver com pessoas, tem a ver com a tua alma. O salmista diz: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Espera, pois, em Deus. A gente às vezes está esperando alguém resolver, e Deus está aqui para resolver, e às vezes a gente fica com vergonha, com receio. É a última chance. Fique em pé, você que diz: pastor, eu me sinto pressionado de todos os lados, eu não sei o que fazer, e na verdade nem eu entendo o que está acontecendo, porque o Moisés, irmão, se põe na cabeça do Moisés: Deus, eu só obedeci, por que eu estou passando por isso? Deus, eu não fiz nada de errado, por que eu estou passando por isso? Deus, o que vai acontecer agora? Eu vou ser morto pelos egípcios ou pelo meu próprio povo? Tem mais alguém? Pai, em nome de Jesus, nós
estamos aprendendo pela Tua palavra e entendendo que nós precisamos nos mover em fé. Moisés não sabia o que fazer, e é humano não saber o que fazer, e é sábio clamar ao Senhor. Tolice é tendo a oportunidade de falar com o Senhor e a gente se calar. Nos ajuda a sermos sábios e reconhecermos todas as oportunidades que o Senhor nos dá e nos movermos sempre em fé. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, que se encontra em alguma dessas tantas situações que eu falei e outras que eu não falei, mas o Senhor falou com ela: fica em pé porque eu vou te abençoar. Não é por minha causa, é por tua causa. Eu não dei a minha palavra, eu dei a tua palavra. Eu não oro em meu nome e nem garanto ninguém com a minha capacidade, mas sim, eu me capacito em ti para ser instrumento do Senhor para abençoar essas pessoas. E como ministro da tua palavra, eu as abençoo com a bênção do Senhor, com a bênção do Senhor que abre a visão, que liberta cativos, que restaura situações e circunstâncias, que aviva a fé, que levanta, que fortalece, que renova, que santifica, que opera, que caia por terra agora toda angústia, depressão, opressão, medo, ansiedade, caia por terra agora em nome de Jesus e seja liberado a glória e a paz de Deus que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, pode aplaudir a Jesus. Às vezes a gente está igual Moisés, gente. A gente se sente acuado. Avance em fé, ative sua fé, clame a Deus. Deuteronômio 4:7. Põe aí para mim e eu vou pedir para depois pôr na ARC também. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si. Um Deus tão o quê? Próximo de si. Como o Senhor nosso Deus está próximo de nós sempre que o... Peraí, presta atenção, que Moisés está dizendo que Deus está perto deles em todo o tempo? Não, você pode errar ou acertar, mas fala. Não. Leia o texto inteiro. Ainda bem que a irmã Sueli fez assim cabeça, senão ela fala: me lasquei na interpretação de texto e tem professor aqui. Pois que nação, que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor, nosso Deus. Olha agora, tão próximo de nós. Olha a continuação: sempre que o invocamos. Deus, o Senhor me abandonou? Ele fala: não, você que parou de me invocar. Deus, o Senhor me deixou? Não, você que parou de falar comigo. Deus, o Senhor não liga? Ligo. Você que desligou. Aliás, primeira vez que eu ouço você hoje, 11h24 da noite. Já pensou? Aliás, última vez que eu te ouvi foi domingo passado. De lá para cá eu não te ouvi. Irmãos, dias atrás aí, várias vezes que quando eu passo por isso, às vezes, dor, enfermidade, batalha, guerra na carne. Aí, por exemplo, quando eu tive Covid ano passado, aí dando calafrio, pergunta a pastora o que ela ouve. Jesus, o Senhor é maravilhoso, glória a Deus, o Senhor é maior, Deus tem misericórdia, Deus, o Senhor é comigo, Deus, o Senhor é comigo. Vou ficar praguejando, murmurando. A voz que gasta é a mesma, só que eu vou escolher soltar palavras que vão me edificar, que vão encher no meio da dor a minha vida, o meu quarto, a minha casa com a presença de Deus. Quem está entendendo? Porque Ele está presente sempre que Ele é invocado. Alguém está disposto a invocar o nome do Senhor? Invocar não é só chamar baixinho. Põe na RC para mim, por favor. Pois que povos há? Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados? Porque as outras nações tinham um monte de deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos. Quem você tem chamado? Quem você tem invocado para suas guerras? Põe o próximo tópico aí para mim e a gente já vai orar. Tem 2 tópicos ainda e a gente encerra. Chega de passividade. O tema do mês é o que mesmo? Alguém lembra? Ativado é o que fica parado esperando? Ele já está ativado, ele está agindo. Ele é ativo, ele não é passivo. Irmão, em nome de Jesus, esse mês o ministério de louvor não vai ter que ficar se matando, dizendo: vai, irmão, cadê a tua voz? Você não vai clamar, você não vai adorar. Você está ativado em adoração também.
O pastor hoje falou sobre ativado na vida financeira. Tem que falar, o pessoal do louvor, ativado em adoração, ativado em louvor, em paixão, em fogo, ativado. Chega de passividade. Aquela mulher foi curada? Ficou esperando, Jesus veio, olhou para ela. Unidunite. Foi assim? Jesus falou assim, vou fazer hoje aqui a rifa da cura. Cada um adquire o seu número e fica esperando. Jesus sorteou. Quem vai ser curado? Olha o aviãozinho da cura. Olha lá o aviãozinho da... Foi assim? Como é que foi que Jesus fez? Jesus não fez. Presta atenção no que eu estou dizendo, ó doideira. Jesus não fez. Ela provocou o seu milagre. Jesus está andando. Irmão, eu estou pregando, Jesus está andando. A palavra de Deus está em movimento. Tem gente que está pegando. Enquanto eu vou ministrando, tem gente que está pegando. Tem gente que está pegando. Tem gente que está decolando em fé. Tem gente que está doido para viver a melhor semana da tua vida. E tem gente que está assim, ó. Que hora que o pastor vai abençoar a gente? O pastor vem que podia orar para a gente ficar rico logo. O pastor podia orar para o meu marido mudar, minha mulher. O pastor podia ir lá em casa orar pelo meu filho, que ele é endemoniado, perturbado. O pastor fala assim, porque os filhos dele é de Deus, o meu é endemoniado. Ai. Não, irmão. Eu não estou pregando sobre isso. Eu estou pregando de gente que Jesus está andando, ele está agarrando. Jesus está passando, ele fala, eu quero. Jesus passa, ele sobe na árvore, é o Zaqueu. Ó Jesus, olha eu aqui. O outro toca, o outro grita. Bartimeu clama, falou para ele, se cala. Calo nada, eu grito mais ainda. Estão te chamando de doido, não estou nem aí. Doideira não é se expressar diante de Jesus, é desprezar Jesus. Me chamem de louco, de doido. Esse pastor é doido, está falando baixinho que ele pula. Irmão, eu prefiro ser doido assim, agarrado com Jesus. Ai, que hora, Deus. Oh, Deus. Você não vai ver eu na fila? Quem é você na fila do pão? Só mais um. Agora, quem é você diante de Deus? Filho amado. Aquele por quem Jesus morreu. Aquele que Jesus está doido para ouvir o seu clamor, porque a Bíblia diz que Ele está à direita do Pai intercedendo por nós, mas Ele vai interceder sobre aqueles que estão falando com Ele. Jesus fala assim, eu ouvi o Rogério falar, Pai, abençoa o Rogério, manda os anjos lá. Aí o Pai fala, então vai lá os anjos. Mas a Jennifer, a Angélica, a Ju, a Rafa, mas a irmã Lucélia estão clamando lá. Aí Jesus fala assim, tem mais 7 clamando ali, e vai o anjo, vai tocando. Enquanto eu estou aqui, irmão, Jesus está mandando um anjo na tua casa, no teu trabalho, na tua saúde, em tudo. Eu vou falar. Eu falei de às vezes eu ter batalhas. Essa madrugada eu comecei a sentir calafrios e não sabia o porquê. Eu não estava doente, não tinha nada. Eu passei uma batalha essa madrugada que vocês não fazem ideia. Hoje de manhã eu vim pela fé. Foi maravilhoso. Acabou o culto, estava bem. Quando foi à tarde, falei, vou descansar para ir para o culto à noite. Começou a batalha de novo. Pastor, o senhor está doente? Não. Eu conheço o meu corpo. Eu estou numa guerra de fé. O Espírito Santo já ministrou meu coração. Esse mês eu vou travar algumas batalhas, mas eu não vou recuar não. Quem quiser vai ser abençoado esse mês. Muito, 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 muito. Eu não vou amarelar. Eu não estou nessa guerra só por mim, eu estou por você. Mas não fique esperando, eu não posso tomar a sua decisão. Vem comigo. Dentro da Bíblia, vamos embora. Para de viver debaixo das mesmas desculpas. Toda hora você tem uma desculpa para dar errado na vida. Chega. Você pode dizer comigo, chega. Chega de passividade. Olha, ó. Chega do quê? O que mais? E o que mais? Chega de passividade, comodismo e procrastinação. Pastor, eu sou muito ativo para tudo, menos para Deus. E não tem vergonha disso não? E ainda diz que Ele é o seu Deus? Ele não é o seu Deus, você se tornou Deus de si mesmo. Há pessoas que tornaram o dinheiro Deus da sua vida. Há pessoas que tornaram os filhos deuses da sua vida. Pelos filhos abandona Deus. O cônjuge Deus da sua vida. Pelo cônjuge. E Jesus falou, quem não negá-los, quem não... aliás, a palavra é quem não aborrecer.
por amor a mim. Jesus não está dizendo sobre você ser um marido chato, uma mulher chata. Ele está dizendo que sempre que alguém desses tentar lhe impedir de servir a Deus, não deixe de servir a Deus. Não seja arrogante, não seja chato, não seja o que aborrece os outros, mas não deixe de servir a Deus. O que se tornou Deus da sua vida? Aquilo que mais ocupa você. Esse é o Deus atual da sua vida. Pastor, o que mais me ocupa hoje é Jesus. Eu não estou falando sobre passar o dia lendo a Bíblia, falando em línguas. Eu estou falando sobre durante todo o dia estar conectado com Deus. E sempre que tem a oportunidade de dizer, tem alguma oportunidade para servir a Deus, eu quero servir a Deus. Que povos tem o que a gente tem? Deus está um clamor de distância, nós é que temos que agir. Nós precisamos voltar ao amor por Jesus, aquele amor puro, genuíno, aquela fé e paixão. Quando a gente fica assim sedento, quando vai ter oportunidade para servir? Para terminar, Lucas 10. Eu leio 4 versículos e a gente ora. Deixo o último tópico aqui. Lucas 10, verso 16. Então ele disse aos discípulos: quem aceita a sua mensagem, também me aceita. E quem os rejeita, também me rejeita. E quem me rejeita, também rejeita aquele que me enviou. Eu sei que o que eu prego não agrada a todo mundo. Mas Jesus já avisou que seria assim. A guerra não é comigo, irmão. A guerra não é comigo. A mensagem que eu entrego para você, eu também entrego para mim. Eu também preciso me entregar a essa mensagem. 17. Quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Chega de ter medo do diabo. Seu maior adversário é você mesmo, não é o diabo. O maior adversário nosso é o que a gente faz com a palavra de Deus. É quando a gente bloqueia a palavra. Porque quando a palavra tem liberdade em nós, nós dizemos para o diabo: chega, para trás de mim, Satanás. Acabou. Acabou. Amém? 18. Então ele lhes disse: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei. Ele não diz eu darei, eu lhes dei. Tem algum discípulo de Jesus hoje aqui? Autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Alguém se alegra por isso? Jesus falou que está te dando autoridade, poder para vencer. Você vai vencer com poder e autoridade de Deus. Mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhe obedecem. Alegrem-se porque seus nomes estão registrados nos céus. Por maiores que sejam, sabe o que Jesus fala no verso 20? Por maiores que sejam as nossas experiências aqui na terra, principalmente as espirituais, elas não se comparam com o céu. Por isso não deixa nada aqui da terra roubar teu coração. Você nasceu para viver no céu. Ande com os pés na terra, mas o coração e a cabeça no céu. Eu ando com meus pés na terra, estou pisando aqui, testemunhando Cristo aqui, mas a minha mente e o meu coração já estão lá no céu com o meu Senhor. Põe o último tópico para a gente poder orar. Olha aí sobre poder. Poder, autoridade e o principal, o reino dos céus. Pés na terra, a mente, os olhos e o coração nos céus. É assim que a igreja de Jesus avança. É assim que vivemos ativados em fé. Quem crê, diga amém.